Eu me chamo Teresa e tenho 73 anos. Desde os meus 16, carrego dentro do peito uma dor que jamais encontrou alento. Nascida em uma cidadezinha escondida no interior de Minas Gerais, cresci num recanto onde o tempo parecia andar devagar, mas onde a dor amadurecia com a rapidez de um vendaval. Cada recanto daquela terra traz na memória o aroma terroso das senzalas, o sussurro das modas antigas e os traços permanentes de um passado que não se esquece. Minha infância, que para muitos seria uma época de encantos e descobertas, foi palco de silêncios opressores e violência velada. Meu pai, homem inflexível e de olhar severo, acreditava que amor se demonstrava por meio da rigidez e da ordem, e sua expressão de afeto era tão dura quanto as palavras frias que proferia. Em meio aos gritos que rasgavam as paredes de nossa humilde casa, minha mãe era o refúgio seguro, a única presença que, com seu abraço acolhedor e um olhar terno, conseguia amenizar a tempestade que se formava no ambiente. Lembro-me bem de como, ainda menina, eu buscava nos braços de minha mãe um alento para os dias cinzentos. Ela sabia, como ninguém, interpretar cada súbito tremor em minha alma. Bastava um toque suave nas minhas costas para que o mundo parasse por um breve instante, e, por alguns segundos, a dor se transformava em silêncio. Mas o silêncio que ela trazia era temporário. O outro silêncio, o que pesava em minha alma, era a marca das ordens de meu pai. Desde muito cedo, aprendi a interpretar o olhar dele, aquele que não permitia desvio de conduta e sufocava qualquer tentativa de rebeldia. E assim, aprendi que o amor, em nossa casa, era medido pela obediência e pelo silêncio imposto. Um dia, já com 16 anos, minha existência tomou um rumo irreversível. Lembro-me do dia como se estivesse gravado em cada célula do meu ser. Meu pai, com um semblante frio e determinado, disse que havia chegado a hora de me usar bem. Não se tratava de um afeto paternal, mas de uma transação cruel onde eu me tornava mercadoria, uma moeda de troca no mercado violento de desejos e explorações. Sem sequer sentir que meu mundo se despedaçava, fui entregue a um homem chamado Laurentino, um fazendeiro com mais de 40 anos, dono dos olhos vazios, que parecia não enxergar nada além de suas próprias intenções. Naquela manhã fatídica, enquanto uma carroça carregada de pouquíssimos pertences fazia o caminho de uma pequena casa no interior, minha mãe, com o olhar repleto de dor e resignação, assistia em silêncio. Eu subi na carroça com uma trouxa de roupas e o coração apertado, sabendo que, daquele dia em diante, minha vida jamais seria a mesma. Meu pai apenas acenou com a cabeça, concluindo com sua frieza um bom negócio, que selaria meu destino. E ali, num instante cruel, senti que morri pela primeira vez. A chegada à fazenda não representou o que se poderia esperar da vastidão dos campos verdes. Por fora, era um recorte de prosperidade, cercas bem cuidadas, pastos que brilhavam sob o sol e animais robustos. Mas, por dentro, a imensidão escondeu um universo de solidão, gritos abafados e aromas que não me pertenciam. Laurentino, homem de costume tirânico, dividia seu lar com amantes em segredo, mulheres que por breves momentos se faziam presentes, fingindo ser confidentes e cúmplices, enquanto eu, pequena e impotente, observava tudo em silêncio. Durante aqueles primeiros meses, a esperança de me tornar uma esposa amada me assombrava. Eu cogitava que, se me mostrasse diligente, se me transformasse na mulher ideal, talvez o homem com quem compartilhei meus dias pudesse mudar. Aprendi a cozinhar, a manter a casa impecável e a enterrar meus pensamentos e sentimentos nas profundezas do meu ser. Mas Laurentino não era do tipo que se deixava seduzir por demonstrações tímidas de carinho. Ele conhecia apenas o controle e a dominação. Em uma ocasião cruel, ele encontrou um diário escondido sob as tábuas do meu quarto, repleto de meus pensamentos mais íntimos, e rasgou suas páginas com uma fúria silenciosa. Mulher que pensa é mulher que se perde, ele disse, enfatizando que eu já era dele, corpo e alma. A vida na fazenda seguia seu curso com o rigor implacável de uma rotina forjada na dor e na resignação. Meus dias se resumiam a tarefas sem fim: preparar as refeições, manter a casa limpa, cuidar dos animais e, sobretudo, tentar ocultar a tempestade de emoções que fervilhava por dentro.
Apesar de tudo, em meio à escuridão, a lembrança do olhar de minha mãe era um farol tênue, lembrando-me que, talvez, existisse um outro caminho, um caminho onde o amor pudesse florescer, mesmo que brevemente. O tempo, porém, é implacável e inexorável. Aos poucos, fui engravidando e tive 3 filhos, 3 meninos que, por um breve instante, fizeram com que a dor cedesse lugar a um carinho maternal quase instintivo. Eu os amava com um fervor desesperado, tentando, de alguma forma, preencher o vazio deixado pelas ausências e pelo frio desamor que marcavam minha existência diária. Porém, Laurentino não via os filhos como um presente da vida, mas sim como instrumentos para perpetuar sua própria vontade. Ele os tratava com a mesma frieza que me impunha, formando neles uma distância intransponível que, gradualmente, se transformava em barreiras erguidas entre nós. Enquanto eu tentava transmitir o amor e a ternura que ainda carregava, os meninos eram moldados com palavras de desprezo e acusações injustas. Laurentino plantava em seus ouvidos as mentiras de que eu era fraca, amarga, uma mulher que apenas transformava o lar num palco de drama e tristeza. Cada elogio que eu tentava oferecer era recebido com desconfiança. E assim, como pétalas ao vento, meus filhos se afastavam-se um a um. O mais velho, impelido por uma sede de liberdade que me parecia inatingível, abandonou o lar ainda adolescente. Com o rosto marcado pela revolta, ele disse que não suportava mais o drama de uma mãe que, entre lágrimas e silêncios, tentava alertá-lo para a realidade dura da vida. Pouco tempo depois, o segundo, enredado nos negócios do pai, cortou os laços de comunicação, deixando para trás um rastro de silêncio e desconfiança. E o caçula, o que eu acreditava ser o último refúgio de amor maternal, foi o mais cruel. Em um dia de sombra, olhando diretamente em meus olhos, ele me disparou com palavras que feriram mais do que qualquer golpe físico: "A senhora só chora. Por isso, ninguém te aguenta." Naquele momento, senti que morria novamente, pois a indiferença dele corroía todas as poucas esperanças que restavam em meu coração. Se essa história está tocando seu coração, se inscreva no canal Vozes do Tempo. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, deixe seu like e me conte de que cidade você está ouvindo minha história, porque histórias assim não podem ser esquecidas. A convivência com Laurentino se estendeu por mais de 40 anos. Apesar das inúmeras angústias, do silêncio forçado e das feridas que jamais cicatrizariam, vivi ao lado dele como se tivesse o instinto de cuidar daquilo que não se pode simplesmente abandonar. Quando a doença, inexorável e impiedosa, chegou, um câncer que parecia anunciar o fim de uma era de tormentos, meus dias se transformaram na rotina de cuidar de um homem que, mesmo em seus últimos momentos, parecia incapaz de reconhecer as marcas que sua própria mão havia deixado. Eu o alimentava, limpava, aplicava os remédios com uma destreza que se misturava à resignação. Cuidava não por amor, que em nossos dias tinha sido extinto, mas por hábito, um costume que, lentamente, se transformara na única tarefa que permanecia em minha rotina. O fim de Laurentino veio como um silêncio repentino, um alívio frio, mas sem júbilo. Quando ele definhou naquela cama, a minha reação não foi de choro, mas de um suspiro profundo, um suspiro que parecia marcar o fim de uma era de opressão. O silêncio que se seguiu era absoluto, mas também libertador. Pela primeira vez, a casa se apresentou livre de gritos, de ordens e de amores distorcidos. Aquele lar, antes repleto de uma presença opressiva, transformou-se num espaço onde a memória, mesmo que amarga, podia respirar em paz. Após a partida do homem que dominou tantos dos meus dias, vivi sozinha. Me mudei para uma casinha modesta, distante daquela fazenda onde tantas feridas se haviam aberto. A aposentadoria chegou com um valor mísero, fruto dos poucos recursos que consegui guardar ao longo dos anos, e meus filhos, cada qual com os seus caminhos, tornaram-se quase que figuras fantasmas em meu cotidiano. O mais velho fixou-se no sul, distante fisicamente e emocionalmente. O segundo, longe, envolvido em negócios e viagens. E o caçula, cuja fé e palavras de amor, ironicamente, ecoavam em igrejas distantes, como uma metáfora amarga de tudo o que havíamos perdido. Minhas memórias, hoje, se entrelaçam num mosaico complexo de sentimentos.
Muitas vezes, enquanto me encontro na varanda de minha modesta residência, sentada em uma cadeira de balanço, contemplo o horizonte onde o sol se põe e as sombras se alongam. O vento, por instantes, me invade com uma sensação de nostalgia, lembrando-me das mãos quentes da minha mãe, de outrora, o toque suave que, mesmo que por um momento, fazia o tempo suspenso e a tristeza parecer suportável. Quando o crepúsculo se instala, cada som, cada detalhe, me remete a épocas que já se foram e que jamais voltam. Caminho pela memória com cuidado, revisitando os recantos de uma infância onde os sorrisos eram raros e as lágrimas, uma constante companhia. Me recordo dos dias em que, ainda menina, sonhava com um futuro diferente, um futuro onde o amor pudesse ser vivido sem amarras, sem o peso de uma solidão imposta. Mas o destino, sempre cruel, transformou esses sonhos em meras lembranças, instantes que se perdiam na imensidão do tempo. Ao longo dessas décadas, aprendi a ler os sinais do silêncio e a decifrar os códigos de uma existência marcada pela falta de afeto. Cada cicatriz que carrego é um lembrete do que sofri, de tudo o que perdi. E mesmo que a dor se torne um fardo pesado, ela é também a memória de cada luta travada, de cada pequeno ato de resistência que, por vezes, me fez acreditar que, em algum lugar, ainda existia uma centelha de esperança. Acordava todas as manhãs com a sensação de que meu coração, embora marcado, ainda batia com uma força inexplicável, a força de quem sobreviveu a tempestades e aprendeu que, mesmo na solidão, há espaço para a reflexão e para a descoberta de uma nova verdade. A solidão, confesso, tornou-se uma companheira constante. Em alguns momentos, ela se transformava numa presença quase palpável, como uma velha amiga que, mesmo com suas palavras mudas, compartilhava os segredos dos dias que se foram. Outras vezes, a solidão era um espelho que me devolvia o reflexo de uma mulher que havia sido moldada por incontáveis renúncias, mas que ainda, apesar de todas as perdas, mantinha um resquício de dignidade e de um desejo inabalável de ser lembrada. E assim, entre o passado que jamais se desfaz e o presente que, mesmo carente de afeto, me permite respirar, vivo cada instante como se ele fosse a última pincelada de uma obra inacabada. Em longas tardes de verão e noites de inverno, revisito comigo mesma os capítulos que marcaram minha existência. Lembro-me das risadas contidas durante os curtos momentos de afeto, das conversas sussurradas na penumbra, onde a única linguagem compreendida era a da dor compartilhada, e dos gestos silenciosos, quase imperceptíveis, que davam significado à sobrevivência. Cada lembrança é como um fio de prata que, entrelaçado ao tecido da minha vida, compõe uma tapeçaria de emoções e experiências que, mesmo que trágicas, fazem de mim quem sou. Aos poucos, fui me tornando consciente do poder que minhas narrativas possuem. Descobri que, ao contar minha história, por mais sofrida que ela seja, estou ajudando a preservar a memória de todas aquelas mulheres que, silenciosamente, carregaram seus fardos e se tornaram testemunhas do tempo. E é por isso que, hoje, decido falar, mesmo que minha voz esteja embargada pelas lembranças de um passado que temo em voltar. Quero que saibam que, por trás de cada silêncio, existe uma história, por trás de cada lágrima, um universo de sentimentos que muitas vezes ninguém se dispõe a compreender. Agora, aos 73 anos, entendo que não espero mais. Espero, talvez, que cada relato meu possa ser um convite à reflexão, uma possibilidade de que outras vozes se levantem para contar suas próprias verdades. Meu nome é Teresa, e minha vida, com todas as cicatrizes e momentos de ternura, é uma memória viva que insiste em não se apagar. Hoje, enquanto me sento à beira da janela com a copa de um chá amargo e o olhar fixo no horizonte, sinto o peso e a leveza de quem já vivenciou tanto. O eco distante de risos, os murmúrios de despedidas, a presença tênue daqueles que se foram, tudo se mistura em uma sinfonia única, capaz de fazer o tempo parecer uma eterna dança de contrastes. Nestas horas, percebo que a dor, embora jamais erradicada, cede lugar a uma forma de poesia silenciosa, onde cada lágrima se transforma em letra e cada suspiro, em verso. Revivo os dias em que a esperança ainda se aventurava a brilhar, mesmo que timidamente, entre as nuvens carregadas do destino.
Relembro o toque suave da mão de minha mãe, o olhar de cumplicidade dos amigos que ainda ousavam sorrir para mim, mesmo sabendo que a vida era repleta de provações. E nesse contínuo ir e vir de lembranças, descubro que a voz do tempo é, antes de tudo, a voz das escolhas, escolhas marcadas tanto pela dor quanto pela coragem de seguir em frente. Durante noites silenciosas, quando o mundo parece adormecido, sentada à beira da velha escrivaninha, me deparo com a pena em mãos e com um diário já envelhecido pelas marcas do tempo. Ali, encontro o eco de cada palavra que escrevi, cada pensamento que derramei e que, de algum modo, resistiu à violência do silêncio imposto. É nesse diálogo íntimo com o passado que encontro forças para encarar o presente com serenidade. Sei que, por mais que o caminho tenha sido trilhado com espinhos, ele também foi pavimentado com momentos de ternura e pequenos triunfos invisíveis. Os dias se passaram, e as esquinas da minha memória se encheram de rostos e histórias. Cada nome, cada lugar, é uma lembrança indelével de uma época que agora parece pertencer a outra vida. Havia momentos de intensa dor, sim, mas também havia instantes em que o simples fato de existir era, por si só, uma vitória. E é nessa vitória silenciosa que encontro uma razão para continuar, a razão de dar voz a todas aquelas histórias que o tempo insiste em guardar e que, mesmo esquecidas por muitos, carregam a beleza amarga de quem sobreviveu. Hoje, quando, ao entardecer, ouço o canto distante dos pássaros e sinto o murmúrio do vento nas árvores, percebo que a natureza também conta suas histórias. Cada folha caída, cada ruga no tronco de uma árvore antiga, é um testemunho do ciclo incessante de começo e fim. E, nesse ciclo, identifico-me com os anseios da vida, a necessidade de lembrar e, ao mesmo tempo, de recomeçar. Assim, minha narrativa é também um convite. Um convite para que outros, ao ouvirem minha voz, encontrem em seus próprios silêncios a coragem de falar, de viver e de resistir, mesmo que o mundo pareça ter esquecido que cada coração tem seu tempo e sua história. Pois, por trás de cada mulher silenciosa, pode haver uma Teresa, e por trás de cada lágrima discreta, um universo de memórias esperando para ser contado. Hoje, ao fechar os olhos por alguns instantes e sentir o peso do passado e a leveza do presente se mesclarem, compreendo que minha existência, por mais marcada que esteja pela tristeza, é também repleta de significado. Cada cicatriz em minha alma é, na verdade, um capítulo da história de todas nós que ousamos sonhar, mesmo quando o destino nos aprisiona em uma narrativa que não escolhemos. Ao longo desta jornada solitária, aprendi que o silêncio pode ser tão eloquente quanto as palavras. Aprendi que, mesmo que a vida tenha me moldado na dor, ainda há espaço para resgatar pequenas chamas de esperança. E é dessa esperança que desejo tirar forças para compartilhar, com vocês, cada traço desta existência marcada pelo tempo. Meu nome é Teresa. Aos 73 anos, após tanto sofrer, descobri que não espero mais. Não espero por um amor que nunca se fez, nem por um perdão tardio. Espero, sim, por uma lembrança que faça sentido, por uma palavra que suba do fundo do coração e é na imensidão dos que ainda ousam acreditar que, por trás da dor, há uma beleza indizível. Enquanto minhas mãos trêmulas deslizam sobre estas páginas, sinto que cada palavra escrita é uma forma de resistir ao esquecimento. Cada letra, um grito silencioso de quem viveu intensamente, mesmo sem ter escolhido o caminho. E, dessa forma, deixo aqui o relato de uma vida, contado com a honestidade crua de quem tem o tempo como aliado e a memória como única companhia fiel. Pois se eu não contar, talvez outra menina, em algum canto remoto deste vasto Brasil, seja entregue como moeda de troca, e o ciclo se repita. Hoje, enquanto o crepúsculo se faz presente e os últimos raios de sol se despedem do dia, reafirmo a minha missão: contar a verdade, mesmo que dolorosa, para que ela nunca se perca no labirinto do tempo. Este relato é um pedaço da minha alma, um tributo a todas as mulheres que, invisíveis aos olhos do mundo, suportaram e resistiram às intempéries da vida. Que minha voz seja o eco que, no silêncio, clama por justiça, por mudança e, acima de tudo, por memória. E assim, termino esta longa narrativa com a convicção de que, mesmo diante da dor e da solidão, a memória é a última arma de resistência.
Que cada lágrima derramada, cada palavra calada, construa um legado que, mesmo esquecido por muitos, se perpetue no coração daqueles que se permitem ouvir as vozes do tempo. Meu nome é Teresa, e esta é a minha história, uma história de dor, de resistência e, paradoxalmente, de uma esperança que nunca se extinguiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Que ela é nos corações e inspire aqueles que, assim como eu, sabem que a vida, com todas as suas marcas, pode ser, ao mesmo tempo, trágica e bela.